Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, cujo tema de hoje será Novos Rumos na Enfermagem. O meu nome é Elisângela, eu sou enfermeira e docente e sou administradora do Portal da Enfermagem. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os meus seguidores. Muito obrigada. E gostaria também de dar um recado para todo mundo. Então, nós temos o Portal da Enfermagem no Instagram, no Facebook, temos 7 grupos no WhatsApp, um grupo no Telegram, o nosso site que está em desenvolvimento e um canal no YouTube. Inclusive, todas as nossas lives que serão postadas aqui no Instagram, eu estou disponibilizando no canal do YouTube também, tá bom? E, inclusive, no final da live, fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto para mim quanto para o meu convidado de hoje. Então, lembrando que eu fico à disposição, tá? Tanto vocês podem fazer as perguntas, que eu estou à disposição. Nessa semana, a última live terá encerramento na sexta-feira. E após o término, nós iremos disponibilizar o conteúdo das lives em PDF. Então, voltando. Então, nessa semana, a última live terá encerramento na sexta-feira. E após o término, iremos disponibilizar o material que foi discutido na live em PDF. Então, será disponível no site. O site do portal é portaldaenfermagem.org. Boa noite, Olá, boa noite. tudo Tudo bem? bem? E aí, tudo certo? Então, hoje, o meu convidado é o enfermeiro e docente Ronaldo, um colega que trabalhou comigo na Cruz Vermelha. Seja muito Boa bem-vindo, noite. Ronaldo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar da live. Por favor, se Eu que agradeço. apresenta para o pessoal te conhecer. Prazer. E boa noite aí, todo mundo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Para mim é uma honra. Conheço a Elisângela já há um bom tempo, né? Deu aula comigo aí, principalmente nos campos de estágio, né, como supervisora. Então, fico muito feliz aí pela participação, né? Minha, minha experiência com ela foi bem positiva aí, profissionalmente. Muito obrigado, hein? Agradecido de coração. Eu que agradeço, Ronaldo, e agradeço a todos os alunos também que têm mandado um retorno, né? Estão felizes da nossa live e eu vou começar falando um pouco sobre o assunto que vai ser abordado. Então, o assunto vai ser novos rumos da enfermagem, né? A área da saúde, principalmente a área especificamente da enfermagem, é uma área muito abrangente, né? E que vem crescendo muito no mundo inteiro. Então, com o reaquecimento da economia, com essa pandemia, com a crise, a tendência é que o segmento intensifique. Por quê? Porque o envelhecimento da população está aumentando, a tecnologia, como foi falado ontem com a live com o Bruno, também está aumentando, biotecnologia, telemedicina, aparelhos móveis, e a enfermagem vem ganhando força, né? E atuando em uma imensa possibilidade. Isso que nós vamos abordar hoje, eu e o Ronaldo, sobre as possibilidades de campo da enfermagem. A enfermagem não se restringe apenas a hospital, é muito mais abrangente que isso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os campos de atuação do enfermeiro. Então, tem assistência direta com o paciente, a enfermagem em gestão, a enfermagem no ensino, que no caso é o meu caso e o do Ronaldo, né, que nós somos Sim, docentes, empreendedorismo, que vem crescendo bastante também, e pesquisa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre cada item desses. E você, Ronaldo, fique à vontade para fazer algum adendo, alguma observação. Então, fala. referente à assistência direta. Assistência direta seria no hospital, eu tenho um contato direto com o paciente, né? Posto de saúde, que são OBSs, AMAs, entre outros, CAPs, APH, um exemplo de APH, o SAMU, né, ambulância, que a gente tem contato direto com o paciente também, home care, que é assistência domiciliar, assistência em transplante de órgãos, clínicas e consultórios de enfermagem. Como eu falei ontem na live, o enfermeiro também pode ter uma clínica, pode ter um consultório, isso não é exclusivo do médico. Claro que cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem o seu campo de atuação. Porém, também
tem essa possibilidade de consulta com o enfermeiro, que inclusive vem crescendo bastante. Agora falando um pouco referente à gestão. Então, em gestão, tem a coordenação nas unidades dos hospitais, que são os coordenadores de cada setor, coordenação nas unidades básicas de saúde, que são os postos, enfermagem do trabalho, auditoria e secretarias de saúde. E agora falando um pouco sobre docência, que é a nossa área. Então, como professor docente, o docente pode dar aula em cursos técnicos, em cursos de auxiliar de enfermagem, graduação, pós-graduação de enfermagem e também pode atuar em pesquisas de extensão em universidades ou faculdades. E agora, por último, fechando essa parte dos campos de atuação, o empreendedorismo, que vem crescendo muito, cada vez mais. E no empreendedorismo, o enfermeiro ele pode atuar tanto promovendo a saúde, quanto se dedicando na recuperação da saúde. Então, promoção e prevenção. Agora eu vou falar um pouco dos exemplos. Então, atendimentos e consultórios, como eu falei anteriormente, consultorias e auditorias como autônomos e empresas, por exemplo, consultoria de home care. Então, eu quero ter uma consultoria que eu contrate profissionais para ser home care, ou contrate profissionais para vagas de emprego, né? Que tem essas consultorias de emprego, vagas.com, currículo, essas empresas que fazem a contratação de profissionais, né? Atendimento em eventos. Então, a legislação preconiza, agora eu vou dar um exemplo de São Paulo, que deve ter a presença de uma ambulância, pelo menos uma reunião acima de 1.500 pessoas. Né? Então, por exemplo, um casamento, show, alguma prova de vestibular, baladas. Então, sempre que tiver 1.500 pessoas, ou de acordo com a necessidade do evento, precisa de uma equipe de ambulância justamente para dar o suporte. Se alguém passa mal, se tem, por exemplo, uma hipotensão, uma hipoglicemia, então tem que ter esse apoio de saúde no local. Plataformas de ensino e videoaulas, que vem crescendo muito cada vez mais, principalmente com essa pandemia que a gente tem enfrentado, né? O marketing digital, que vem crescendo bastante também. Um exemplo disso são as redes sociais profissionais e educativas. Muitas redes sociais da área da saúde vêm crescendo, administrando cursos, plataformas, posts que ajudam também muito os alunos. Inclusive no portal da enfermagem, Ronaldo, tem muito técnico de enfermagem e muitos que estão graduando na faculdade. Então, eles falam que ajuda muito os posts, as lives que estão gostando bastante também, então ajuda o pessoal a estudar, porque às vezes não tem a disponibilidade de ir no local, principalmente com essa pandemia, e aí acaba tendo a facilidade pelo celular, pelo notebook, né? Às vezes está em plantão, após o plantão consegue visualizar. E também tem prestações de serviços especializados, como orientação em amamentação, IST, métodos contraceptivos, enfim, alguma dessas palestras que ajudam a população também. O enfermeiro faz bastante palestras para ajudar a população e muita gente não sabe, né? Treinamentos de primeiros socorros. É muito importante ter o treinamento de primeiros socorros, não só para um profissional da saúde, como para um leigo também, né? Porque eu estou na rua, eu nunca sei o que pode acontecer. Então, é importante ter esse treinamento também. Tanto em empresas, esse treinamento em empresas, esse treinamento em cursos técnicos, faculdades. E também tem o último tópico, que é aluguel de equipamentos e comércios de produtos da área hospitalar. Por exemplo, eu quero alugar uma maca hospitalar, uma cadeira de rodas. Então, também tem os serviços específicos para locação de materiais da saúde. Eu estou vendo aqui um comentário da Freitas, que é a Daniele. Verdade, ajuda muito, reforça o que estamos estudando. Então, é exatamente isso que eu falei. Agora fica à vontade para falar um pouquinho, Ronaldo. Então, é legal que você já deu uma entrada das possibilidades que nós, né, e principalmente quem está começando agora na área da enfermagem, né, porque eu me formei em 2009, então já faz um tempinho. E quando eu me formei, não tinha tanto campo assim de atuação, né, na verdade. Hoje, conforme as coisas vão acontecendo, conforme o mundo vai se transformando, vão surgindo novas áreas e novas necessidades para a área da enfermagem, né? Então, cada dia que passa, a gente precisa, nós, né, cidadãos, precisamos
mais da assistência da enfermagem, do trabalho, né, da enfermagem. Então, para quem está começando ou para quem já tem aí uma certa carreira, tirar proveito disso. Mas para você tirar proveito, você precisa conhecer, né, saber os caminhos. Então, que eu e a Elisângela estamos fazendo é mostrar para vocês os caminhos, né, para vocês escolherem a melhor forma possível de seguir esse caminho. E depende muito, né, exclusivamente, né, digamos assim, de você. Você tem que gostar, se sentir à vontade. Então, tem muita gente que fala assim, qual que é a pós da vez? Qual que é o curso da vez? E vai muito naquela coisa do modismo, né? Então, agora é isso, então vamos fazer, né? E eu acho que a pessoa tem que se sentir bem naquilo que ela escolhe. Então, a gente vê que tem muita opção para o mercado de trabalho na área de enfermagem e o primeiro passo é você gostar. Depois que você sentiu, né, o que você teve o gosto pela essa área da enfermagem, aí você começa a ter novas metas, focos e cada especialização, cada situação de estudo se adapta à vida da pessoa. Então, eu não consigo estudar direto, então tem cursos que são aos finais de semana, quinzenais. É muito caro, tem cursos mais baratos. Então, a enfermagem ela te proporciona você seguir a enfermagem escolhendo outros caminhos. Então, particularmente, quando eu escolhi a enfermagem, que eu tinha 18 anos, estava na época da escola ainda, eu queria para mim, já pensando no futuro, algo que fosse dinâmico e que eu tivesse possibilidades de escolher caminhos diferentes, mas tendo o mesmo objetivo, ou seja, o mesmo curso, a mesma faculdade. Então, eu pensava, vou fazer enfermagem porque se eu não gostar de cuidar de criança, eu posso ir para o pronto-socorro, mas se eu enjoar do pronto-socorro, eu posso ir para o centro cirúrgico. Então, são muitas possibilidades, né? E hoje aumentou muito ainda essa gama de opções, né? Então, vantagem aí para você que está começando um curso, para você que está pensando em fazer um amigo que está pensando em fazer um curso, às vezes uma amiga de vocês chega e fala, eu queria fazer enfermagem, ainda mais agora, né, que a enfermagem está tão em evidência por conta das pandemias e tal. Então, é legal você motivar, falar assim, participei de uma live e a professora falou que tem isso, tem aquilo, né? Às vezes a gente não sabe orientar as pessoas por conta do que elas perguntam, então é interessante a gente motivar e valorizar cada vez mais a nossa profissão, né? Isso só tende a trazer benefícios para nós e principalmente para vocês, né? Isso que você falou, Ronaldo, você tocou num ponto muito importante, que é referente à aptidão, né? Então eu tenho que fazer algo que eu goste, né? Que eu tenha aptidão. Não adianta, por exemplo, eu gostar de saúde do adulto e fazer pediatria, porque eu vou ser um profissional frustrado. Então isso é muito importante. O primeiro passo é você gostar. Não adianta fazer, porque meu pai quer, porque tem muita gente. Numa entrevista, às vezes perguntam, né? Por que que você escolheu a enfermagem? Né? Porque eu gosto de cuidar. Porque eu gosto, porque meu pai quis que eu fizesse. Então, tem que ter muito aquilo em mente. O que eu quero fazer? O que eu quero seguir? Como eu me vejo daqui 10 anos, né? Então tem todo esse questionamento. Eu queria falar brevemente, a Luciene Aguiar, uma das nossas seguidoras, eu fiz um post hoje, não sei se você viu, sobre justamente o que eu vou falar, o que nós vamos abordar nessa live, que é a especialidade de enfermagem. Então ela falou para nós abordarmos um pouco também sobre a especialidade de enfermagem para técnicos de enfermagem, né? Não somente para enfermeiros. Porque assim, tem muitas especialidades para enfermeiros, mas também tem muitas especialidades para técnicos de enfermagem, né? Então, tem várias modalidades de cursos, especializações na enfermagem. Então, nós temos cursos técnicos e profissionalizantes, que as pessoas às vezes confundem curso técnico profissionalizante com curso extracurricular, que são coisas distintas, né? Isso é muito importante saber diferenciar na hora de colocar no currículo. Então, o Sim, curso técnico profissionalizante é auxiliar de enfermagem, auxiliar de necrópsia, técnico de enfermagem, cuidador. Então, são cursos que vão te dar, acarretar profissões a seguir. E cursos extracurriculares são palestras, congressos, cursos, por exemplo, no Corém. Então, esse é saber a diferença. E outra coisa referente a cursos, é muito importante
é os cursos serem atuais. Então, não adianta eu ter feito um curso de 2003 e colocar no meu currículo, que não mostra um profissional atualizado. Então, quanto mais cursos atuais eu tiver, melhor, né? Tem a graduação, né? Que é o enfermeiro que se gradua, que faz a faculdade. Na minha época era 4 anos, agora está 5 anos, né, Ronaldo? Aumentou o tempo, né? Aumentou. Tem a pós-graduação, que é uma especialização. Então, quando você acaba a graduação, você pode se especializar em algo que você tem aptidão. Então, por exemplo, eu quero me especializar em urgência e emergência, então eu vou fazer uma pós de urgência e emergência. Eu quero me especializar em UTI, então eu vou fazer uma pós em UTI. Tem também a residência multiprofissional, que tem duração geralmente de 2 anos. Então, qual a diferença da pós-graduação e da residência multiprofissional? Então, a pós-graduação é a teoria, é na faculdade, e a residência multiprofissional é no campo de atuação. Por exemplo, se for uma urgência e emergência, vai ser no hospital, né? Eu fiz residência multiprofissional, eu fiz residência de urgência e emergência 2 anos, e aí, na residência de urgência e emergência, passa pelos setores da emergência. Então, pronto-socorro, UTI, clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, centro cirúrgico. Então, a residência, ela traz uma bagagem muito grande, não só da parte teórica, mas também da parte prática. Porque, como residente, você atua integralmente no hospital. Então, você tem a junção dos dois, né? Tem um aprimoramento, que é um tempo menor. O aprimoramento tem duração de 1 ano, e também envolve a teoria e a prática. Mestrado, que é uma especialização para dar aula específica em faculdade ou universidades. E o doutorado, né? Então, aqui, para esclarecer um pouco as diferenças. Então, na hora de elaborar um currículo, é muito importante saber como elaborar, porque o currículo é a sua carta de referência, é onde você vai se vender, mostrar quem você é, né? E essa questão de cursos tem que partir muito do interesse de cada um, interesse pessoal, porque hoje em dia tem vários cursos gratuitos, cursos online que ajuda bastante referência ao deslocamento, que ultimamente tem sido complicado. Então, quanto mais cursos e mais conhecimento você tiver, melhor é. Conhecimento é informação, informação é poder, né? Sim, com certeza. O que você falou do currículo é muito importante. Eu, por exemplo, eu atualizo direto, né, meu currículo. Então, sempre eu tô... Primeira coisa que eu faço, eu sento e penso, onde que eu vou mandar esse currículo? Aí eu já tento imaginar como se eu fosse a pessoa que estivesse recebendo o currículo, entendeu? Então, Exatamente. o que é interessante eu saber? O que é interessante eu ver? Que nem você falou, é uma carta, né? É uma apresentação da pessoa. Então, tem que ser algo. Às vezes a pessoa acha que, vou colocar um monte de coisa que eu fiz, que eu vou fazer e tal. E não é bem assim. Tem que ser algo muito objetivo e tem que se encaixar com aquilo que você está procurando, né? Então, é importantíssimo elaborar um currículo atrativo para as empresas, né? Então, e às vezes a pessoa tem cursos interessantes e não coloca, e aí quem vê não vai saber, né? Não vai saber que você tem essas qualidades. E aí acaba você perdendo oportunidades por conta de falta de atenção, ou até mesmo por orientação, né? Ninguém te orientou que deveria ser assim. Então, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem, como é que eu faço para fazer o currículo assim e tal? Para ter uma ideia, eu participei semana passada de uma palestra de um amigo meu sobre currículo, sobre escolha de cursos, né, sobre busca de objetivos profissionais. E eu achava que eu sabia alguma coisa. Na verdade, nesses cursos atuais, a gente aprende que tem muita coisa nova e que a gente precisa modificar para poder ter alguma chance aí no mercado de trabalho, né? Então, às vezes a gente acha assim, nossa, emprego tá tão difícil, né? E às vezes é um detalhe que você está errando. E esse detalhe é importante e faz com que você fique sempre fora dos processos seletivos, né? Então, o currículo ele é importantíssimo para você. E, assim, obviamente, você tem que ter os cursos também, como a gente está falando, que é as áreas que você tem essas opções justamente que a gente está falando hoje, né? Então, é legal a gente pegar essas dicas aí que são bem importantes para todos nós, né, na verdade. Exatamente. Essa questão de se atualizar
é muito importante no mercado de trabalho. Eles cobram muito a questão de atualização de cursos, pós-graduações. E agora eu vou falar um pouquinho das especialidades de enfermagem. As especialidades de enfermagem são infinitas. Se eu colocar todas, vai ter que dar várias lives, várias continuações. Então, eu vou falar apenas algumas. Né? Então, tem uma especialidade de enfermagem de diagnóstico de imagens, que seria especializar em endoscopia, radiologia, então exames clínicos de imagem. Enfermagem, urgência e emergência. E na urgência e emergência tem outros segmentos, que tem o APH, que é atendimento pré-hospitalar, no caso, o exemplo que eu dei do SAMU, SBV, que é o suporte básico de vida, e o suporte avançado de vida, SAV. E também tem ambulâncias que fazem remoção de pacientes, né, que levam de casa para o hospital, de hospital para casa, ou da casa para algum exame, por exemplo, pacientes que tenham baixa mobilidade, né, que precisem do uso de maca, de cadeira de rodas. Tem a enfermagem do esporte, que muita gente não sabe que tem essa especialidade. Então, o que o enfermeiro do esporte vai fazer? Ele vai orientar o atleta no sentido de evitar lesões, vai minimizar a dor. É, o, Agora, teve uma pergunta: qual a diferença do técnico de enfermagem e de enfermagem? Então, o técnico de enfermagem é um curso técnico e o enfermeiro é graduação. Então, o enfermeiro ele vai coordenar a equipe, né? Vai delegar as funções juntamente com a equipe toda, trabalha em conjunto. Um técnico não trabalha sem um enfermeiro e um enfermeiro não trabalha sem um técnico. É uma equipe, é o que eu sempre falo. A saúde é uma equipe, todos têm que trabalhar interligados juntos. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, psicólogo, né? Então, é uma equipe. Você quer falar um pouco sobre isso, Ronaldo, sobre a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro? Aí depois eu dou Sim, seguimento com as outras especialidades. enfermagem. Então, eu preferi iniciar, né, pelo auxiliar, depois o técnico de enfermagem, né, na época quando eu fiz eram separados, e depois eu fiz a faculdade. Então, eu optei por seguir aí uma sequência, né, na verdade. Mas, porém, hoje em dia, né, e você consegue fazer faculdade diretamente. A diferença principal em termos de conteúdo e de aprendizado varia da forma do que? O técnico você aprende, resumidamente, o que é e como fazer. Como o próprio nome já diz, né? É o técnico, você vai fazer a técnica, realizar os procedimentos. E a faculdade, você vai aprender o que é, como fazer de uma maneira mais aprofundada. Então, você vai ter conceitos mais aprofundados de anatomia, de fisiologia, né? Vai entrar em outros temas, né? Como temas administrativos, de gestão. Então, você vai precisar, além de conhecer mais a fundo os temas na área da saúde, você vai precisar ter um desenvolvimento profissional para coordenar uma equipe, né? Então, você precisa coordenar uma equipe. Então, isso são fatores importantíssimos, né? Que requer tempo, né? Para você desenvolver. Então, não é de um dia para o outro, né? Que você aprende. Não tem aquela ideia de que, assim, o enfermeiro é melhor do que o técnico. Isso é uma coisa totalmente errada. Porque eu, como enfermeiro, eu posso literalmente levar um baile de um técnico de enfermagem. Por quê? Porque ele conhece a técnica, ele sabe como faz, e ele pode muito bem estudar e saber o porquê, a finalidade daquilo que ele está fazendo. Mas o que existe é uma diferença de escolha, simplesmente. Então, eu escolhi fazer auxiliar e técnico, porque para mim é mais interessante, tal, é mais prático. Ah, eu escolhi fazer a faculdade porque eu quis me aprofundar e quis trabalhar numa questão mais de liderança, de organização. Então, vai muito de escolha. Então, e como a Elisa já falou, no final, todos se complementam. Isso que é o bonito, né, da área da enfermagem, né? Obviamente quando funciona, né? Então isso em qualquer equipe, em qualquer lugar, mas quando isso funciona mesmo, quando há o respeito da hierarquia, da atividade de cada um, isso traz benefícios não só para a equipe, mas para os pacientes, né? Que o foco principal de tudo que a gente está fazendo e falando é dar uma assistência de qualidade para o paciente, né? Exatamente. Isso que você falou agora, Ronaldo, é de suma importância.
Tem muito técnico que tem mais conhecimento do que o próprio enfermeiro. Às vezes tem muita vivência também no hospital, né? Então, o enfermeiro tem que ter humildade também, porque infelizmente não são todos que têm a humildade, né? E ter aquele trabalho em equipe. O enfermeiro, ele é o líder, mas ele não tem que ser imposto, aquela imposição. Tem que ser um trabalho em equipe. Um depende do outro. E tem procedimentos que são específicos do enfermeiro. Antigamente, por exemplo, o auxiliar e técnico realizava a passagem de sonda, tanto interal quanto vesical. Agora, o Corém agora vetou que só o enfermeiro que pode fazer esse procedimento, né? Claro, tem hospitais que auxiliares e técnicos fazem muito bem o procedimento, porque já faziam há muito tempo, mas o Corém vetou e agora só o enfermeiro pode fazer. Isso é muito importante, a equipe da enfermagem saber o que pode e o que não pode, porque isso futuramente pode acarretar até processo, né, Ronaldo? Sim, eu acho que assim, eu vejo isso como algo positivo para os técnicos de enfermagem. Por quê? Porque o técnico de enfermagem ele já tem um monte de tarefas do seu dia a dia, né? Então, quanto mais objetiva for a realização dessas tarefas, ou seja, menos coisas para se fazer, menos procedimentos, eu acho que é melhor, porque aí o técnico acaba se concentrando, né, naquilo de uma maneira melhor. E é algo que ele domina, né, literalmente. Agora, se o técnico, mas eu gostaria de fazer um procedimento que foi retirado, que agora é só enfermeiro. Só estudar, fazer uma faculdade e ir para frente resolver. Então, eu acho que se tiver uma divisão legal justa, né, das atividades, eu acho que é legal para todo mundo, né? Então, não foi tirado do técnico o procedimento. Na verdade, se mudou o planejamento, né? Eu vejo de uma maneira positiva isso. Sim, com certeza. Eu também vejo de uma maneira positiva. Eu também fui auxiliar de enfermagem, né? E a demanda de trabalho do auxiliar de enfermagem, de um técnico de enfermagem, é muito pesada. Principalmente Sim. aqueles que trabalham em pronto-socorro e UTI, né? Então acabou demandando um pouco para o enfermeiro também, porque o enfermeiro, como você falou, além da parte assistencial, ele também tem muita parte administrativa, a parte burocrática, que mexe mais com papelada também. Por exemplo, o auxiliar técnico faz anotação de enfermagem. Já o enfermeiro faz a evolução, que é verificar a condição do paciente nas 24 horas. Então, tem algumas diferenças de funções nessa questão. Porém, o trabalho em equipe tem que ser sempre o mesmo, independente se é auxiliar, técnico, enfermeiro, todos são enfermagem. E eu acho, Ronaldo, que a enfermagem deveria ser mais unida, que eu particularmente acho que é uma classe desunida. Infelizmente, porque a enfermagem é a grande massa da saúde, né? No hospital você vê muito mais enfermeiros, enfermagem como um todo, do que qualquer outro profissional. E a enfermagem é uma profissão maravilhosa, é uma profissão de extrema importância, porque é a profissão que está beira-leito com o paciente, que está diretamente cuidando do paciente. Então, acho que tem que ter mais essa questão de união, de coleguismo, né? E não um querer puxar o tapete do outro, que infelizmente isso acontece. Então, eu acho muito importante salientar essa importância da união da enfermagem, do coleguismo, por exemplo. Eu não sei fazer determinada técnica, não tem problema nenhum eu perguntar para o meu colega. O que eu não posso é fazer sem saber, sem ter o conhecimento, né? Então, pergunte, Eu, não tem problema. Não precisa ter medo, porque muita gente tem medo. Eu vou perguntar para ele, para o meu superior. Na realidade, não é superior. Eu acho que são todos no mesmo patamar. Porém, um estudou um pouco a mais e o outro tem um curso técnico. Mas são todos, é que nem você falou, tem auxiliares e técnicos que têm muito conhecimento, muita coisa a agregar. Eu mesmo, quando eu fiz a residência, quem mais me ajudou foram os técnicos, né? A questão de procedimento, questão de muitos aparelhos, principalmente na UTI, né? Então, eu acho muito legal essa parte de união, de um ajudar o outro. o técnico, ele desenvolve uma habilidade, né, muito grande por conta de repetição, né? Então, o técnico, como ele faz, vamos dar um exemplo aí simples, punção. O técnico faz num dia, se ele ficar ali num setor mais movimentado, ele faz em média 40, 50, 60
acesso venoso periférico. Então, não tem nem como comparar, né, com um enfermeiro. O enfermeiro, ele vai numa situação onde precisa ali de uma ajuda, tal, mas o técnico está ali repetindo, fazendo, então, querendo ou não, a repetição é algo que dá uma vantagem no aprendizado para qualquer um, né? Então, o técnico, ele tem essa vantagem. Então, a gente tem que ter humildade, muitas vezes, de reconhecer. Então, já aconteceu casos, por exemplo, do técnico não conseguir funcionar, e eu também não. Então, depende muito, e vice-versa. Às vezes eu consigo, o técnico não, às vezes o técnico consegue. Então, é uma coisa muito relativa, né? Mas é fácil. É só a gente respeitar, né? Só respeitar cada um no seu espaço, e aí tudo dá certo. Exatamente. E é o que você falou, a prática. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai se tornar em tudo nessa vida, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Então, voltando um pouco nas especialidades de enfermagem, também tem a enfermagem, a especialização em UTI. UTI é tanto especialização para o enfermeiro quanto para o técnico. Então, o técnico de enfermagem também pode fazer uma especialização em UTI. Porém, o certo da UTI são técnicos, não auxiliares, né? Devido à complexidade. Tem hospitais que fazem a contratação de auxiliares, mas o certo seria ter que ser técnico, né, Ronaldo? Sim. É, eu acho também, batendo naquela tecla da carga teórica do aprendizado. Então, o sistema imagina como? A Elisângela, ela conhece mais, então a chance dela cometer algum erro ou acontecer alguma coisa é muito menor. Então, vamos dar essa oportunidade de setor fechado para ela que tem essa capacidade. Então, é uma questão de segurança. Então, não só para ela, para o sistema, mas para ela, né? Então, por exemplo, pô, eu acho injusto eu ter auxiliar e não poder trabalhar em setor fechado, só enfermeiros, técnicos, dando um exemplo. Mas é uma segurança para o próprio auxiliar, né? Porque se acontecer alguma coisa, então o sistema exige, né? Então, na enfermagem ou é ou não é, não existe meio termo. Então, a segurança é o principal aliado do enfermeiro, do técnico. Você tem que ter segurança. Ou você sabe ou você não sabe. Se você trabalha no meio termo, você está se arriscando, você vai acabar se prejudicando. Então, eu e a Elisângela, como a gente já está um tempo aí na docência, então a gente trabalha no que a gente se sente melhor, né? Então, ela se sente melhor na obstetrícia, então, maravilha. Então, ela tem mais segurança, é uma coisa natural. Então, você vai se sentir seguro naquilo que você já tem um certo conhecimento. Então, o conhecimento, eu falo uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falo há muito tempo, que é assim, motivação, ela é importante. Motivação com conhecimento te faz o melhor profissional de todos. Agora, motivação sem conhecimento, essa é uma combinação extremamente perigosa, porque você quer fazer acontecer, mas você não tem certeza, você não sabe, e aí que acaba acontecendo o erro, né? Exatamente. E aí essa questão entra na imperícia, imprudência e negligência, né? Por isso é importante você saber o que você está fazendo. Por exemplo, a disciplina de UTI tem no técnico. O auxiliar não tem essa disciplina de UTI, na maioria dos cursos, pelo menos. Então, você precisa saber a teoria e a prática. Não adianta você ser muito bom na teoria e ser falho na prática, ou vice-versa, né? Então, essa é uma parte importante. E outra coisa também, a área de domínio. Por exemplo, eu sou enfermeira, eu sou professora de saúde mental. Eu não entendo nada de pediatria, mas foi me ofertada uma aula de pediatria. Então, eu particularmente acho que você tem que fazer o que você tem aptidão, o que você tem especialização. Não adianta eu dar uma aula de pediatria, sendo que a minha área é adulto, né? Então, isso é muito importante também. Bom, Exatamente. Isso daí que você falou é muito importante. Por quê? Isso entra em qualquer situação. Vamos dar um exemplo.
gente que vai se formar e vai procurar emprego. Aí aparece aquela, ó, a gente tem isso aqui, é isso, isso. Aí você quer trabalhar porque está precisando, tal. Aí você pensa assim, ah, quer saber, eu gosto, é isso que eu quero, eu vou fazer. E você acaba se prejudicando, se estressando, você não desenvolve qualidade. Por quê? Porque não é aquilo que você gosta, entendeu? Então, é melhor você ser sincero e falar, ó, o momento não é o que eu estou procurando, tal. Às vezes a pessoa tem vergonha, né, de recusar aquele momento, e porque senão você vai acabar diminuindo sua qualidade, né, no trabalho. Então, tudo que você gosta, que você sente prazer em fazer, você faz naturalmente com qualidade. Então, eu sou assim, igual a Elisângela também. Ó, tem pediatria. Eu, particularmente, não sou de pediatria, não gosto. Já Exato. peguei turma de pediatria? Vou ser sincero, já peguei. Só que é assim, é como você vender um produto que você não compraria. As pessoas, elas sentem. Então, por Sim. exemplo, o Ronaldo tá falando um negócio aí, mas não tá muito na cara que ele gosta disso. Parece que ele decorou. Sabe quando você decora uma coisa assim para falar por conta de que você, mesmo que você queira, mesmo que você estude aquele assunto, Mesma não coisa, sabe, exatamente. não É. faz, não sabe a mesma coisa. Então é uma coisa assim muito de sentimento, né, de afinidade. Afinidade, exatamente. Tem que ter afinidade, você tem que gostar, tem que ter aptidão naquilo que você está fazendo para você fazer integralmente, não fazer pela metade, né? E o que você falou, às vezes a pessoa tem vergonha de recusar, ou às vezes tem medo, se eu recusar esse emprego, eu não vou conseguir outro, e acaba aceitando o primeiro emprego que aparece. Mas não é assim, principalmente na enfermagem, tem muito emprego na enfermagem, né? E voltando às Sim. especialidades, tem a especialidade clínica médica e clínica cirúrgica. Essa especialidade clínicas é tanto para enfermeiros quanto técnicos de enfermagem. Enfermagem dermatológica, que vem crescendo bastante, essa área também, né? Área de estética, área de dermatologia. A estomoterapia, que é uma especialidade do enfermeiro que trata feridas, né? Então, estomas, feridas, queimaduras, todas essas lesões de pele, que é uma área que vem crescendo bastante também. A enfermagem estética que eu falei anteriormente, né, que faz alguns procedimentos, tem alguns procedimentos que é vetado para fazer que não pode fazer e tem outros que podem, né? Então é muito importante quando você faz uma especialização saber o que você pode, o que você não pode fazer, porque senão acaba acarretando um processo que você fez algo que não era competência da sua especialização. Então é muito importante saber essa diferenciação, né? Enfermagem, captação de órgãos e doação e transplante de órgãos, que é uma especialização muito interessante também. Todas essas especializações vêm crescendo bastante. Tem uma especialização em hemoterapia, que é para trabalhar em banco de sangue. Eu trabalhei em banco de sangue, inclusive, e é um campo assim muito legal, se aprende bastante coisa. Principalmente punção, quem tem dificuldade de punção sai do banco de sangue craque em punção, porque o que mais faz é a punção. E lá a punção não é igual no pronto-socorro. O calibre da agulha é muito maior, né? Então, e várias outras coisas também. Triagem clínica que o enfermeiro faz, Eu sou, acompanha. sou nível médio na punção. Você tem cara de ser especialista em funcionar. No banco de sangue eu fui criando. No começo eu fiquei com medo. Quando eu vi o tamanho, o calibre da agulha, é totalmente diferente. A gente demora a acostumar, né? Além da doação de sangue, também tem doação de plaquetas, que é bem interessante o processo de doação de plaquetas também. Então, a enfermagem é uma enfermidade. Tem também centro cirúrgico, que é outra especialização que vem crescendo bastante. Centro cirúrgico é tanto para técnico de enfermagem quanto para enfermeiro. E aí no centro cirúrgico tem instrumentação cirúrgica, que é um curso técnico, técnico de instrumentação cirúrgica. Inclusive hoje eu fiz um post sobre instrumentação cirúrgica e uma seguidora comentou que é o sonho dela fazer instrumentação cirúrgica. Então faça, se é o Muito seu sonho, vá atrás do seu sonho. E o importante é ser um profissional feliz, que goste do que faz, né? exatamente. E, e é assim, não adianta fazer porque ganha dinheiro, porque trabalha pouco, porque não, né? Tem que fazer porque gosta. Ah, mas vai ser difícil, eu vou trabalhar muito ou eu vou trabalhar pouco, não importa. O principal é você fazer o que você gosta. No centro cirúrgico também tem o CME, que é a Central de Material de Esterilização, e RPA, que é Recuperação Anestésica.
que são também pós que o enfermeiro faz e o técnico de enfermagem também. Tem o auxiliar de instrumentação cirúrgica, então tem o técnico e o auxiliar de instrumentação cirúrgica. Ele vai controlar e fornecer os instrumentos a médicos e aos enfermeiros durante o procedimento. E também prepara o ambiente operatório. Então ele monta e desmonta os equipamentos, faz a asepsia dos materiais. Então é uma pós bem interessante também. Tem outra pós sobre que é o banco de leite humano. Então uma pós específica do banco de leite. Tem enfermagem de transporte aeromédico, que é relacionado ao âmbito aéreo, por exemplo, enfermagem da aeronáutica. Tem muitos concursos, né, da enfermagem da aeronáutica. Aí, no caso, teria que ser graduação, teria que ser nível de faculdade. Enfermagem das Forças Armadas, um exemplo, o Exército. Então, para dar o suporte para o Exército. Enfermagem aquaviária, que é o suporte na água, navios, cruzeiros, embarcações de resgate e marinha. Tem muitos concursos também da marinha, né? E assim, são especializações que muita gente da enfermagem não conhece, né? Que as pessoas muitas vezes se formam e acham que a enfermagem é só hospital, mas se você percebe, é um leque de opções. O que eu gosto E da enfermagem é essa diversidade, né? Esse campo enorme que tem de atuação. então, e aí às vezes a pessoa recebe uma orientação inadequada, né? Porque, acabei de me formar. Aí recebe aquela velha história. Tem é, uma casa de repouso que tá precisando, né? Não desmerecendo, obviamente, que os idosos eles precisam muito. Eu adoro a área de saúde do idoso. Mas, é sempre, eles dão sempre aquela mesma sugestão, né? Então, você falando aí todas as opções que a gente tem, é legal para você ter mais. Você não conseguiu num determinado segmento, você busca para outro. Você não conseguiu no outro, você busca. Você vai abrir um arsenal de opções, né? Então você não vai ficar batendo. Tem gente que não consegue na área de saúde do idoso. Aí, em vez da pessoa procurar uma orientação, né, sobre outras possibilidades, a pessoa começa a querer procurar outras casas de repouso. Então fica batendo na mesma tecla. E aí isso vai desmotivando a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não consegue em um, não consegue em outro, desmotiva. E muitas vezes é o quê? Falta de orientação do que ela pode fazer, do que ela gosta. A pessoa é o autoconhecimento profissional, saber, mas me falaram que esse lugar pega muito, mas eu gosto daquele outro lugar que pega menos. Só que a sua chance de ir do lugar que você gosta, você entrar é muito maior, porque quando você vai fazer uma entrevista, um processo seletivo, as pessoas que estão te olhando, elas sentem a sua força de vontade e elas sentem a motivação de você estar lá. Então, opa, esse cara tá aqui, mas é porque ele precisa. Aquele ali tá aqui, mas é porque ele gosta. Então, opa, vamos chamar aquele que gosta. Então, essa motivação, essa afinidade é uma coisa muito forte no processo seletivo. Então, quando você for para uma entrevista, para uma dinâmica, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir entusiasmado, assim, para você entrar. Vou dar um exemplo muito engraçado. Eu sempre quis trabalhar no AC Camargo. Nossa, meu sonho era AC Camargo, AC Camargo, AC Camargo. Sempre vi os vídeos e, meu Deus, que hospital, que lindo. Aí um dia me chamaram para fazer uma prova. Eu fiquei tão nervoso no dia da prova, mas tão nervoso que eu não sabia nem o que escrever. Porque eu fui muito. E ainda a pessoa que me deu a prova falou: "Ó, a sua é para pronto-socorro, ainda é a área que eu gosto." Eu fiquei muito nervoso, porque eu pensei: meu Deus, eu não posso errar, eu preciso acertar, eu não posso reprovar nessa prova. Eu não consegui passar na prova. Foi a primeira prova de todas que eu fiz que eu não passei na prova, porque eu fiquei muito tenso e aquilo tomou conta de mim. Então, hoje em dia, eu me preparo melhor, assim, fico mais calmo, tudo, porque o psicológico o comportamental, o sentimento, ele pode influenciar muito nesse momento, né? Você vai numa entrevista, fique lá calmo, tranquilo. Outra dica importante é você conhecer o chão que você está pisando, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, uma entrevista, eu procuro saber do lugar, né? O mínimo. Entro no site, vejo o que procuro entender qual que é. Porque chego lá, pô, por que que eu tô aqui? Não sei nem que lugar que é esse, para que que serve, qual que é o foco, o intuito. Então a gente tem que conhecer o que a gente está
tá buscando, né? Por isso que a Elisângela tá falando para vocês, ó, tem isso, tem isso, tem isso, o que que você vai querer, o que que você escolhe, ela tá te mostrando o caminho a seguir. E isso é muito importante, porque se você escolher o caminho errado e der continuidade, você nunca vai conseguir realizar seu sonho. Então, a primeira parte a primeira etapa sempre a mais importante. Exatamente. Ronaldo, a gente recebeu uma mensagem agora, um comentário de um professor. Eu vou fazer o comentário. Boa noite, eu sou o professor Lélio Lima, do Rio de Janeiro. Parabéns. Quero mencionar algumas pós-graduações, Lato Sensu e curso pós-médio. Exemplo, cuidados intensivos neurocríticos para níveis. Muito obrigada pelo seu comentário. Muito útil. Tem mais um comentário aqui. Fala um pouco de Lato Sensu, aproveitando e a deixa do professor Leilo Lima. Você quer falar um pouco dos cursos Lato Sensu, Ronaldo? Os cursos, eu estava dando uma olhada nas diferenças, né? Então, aquele artigo que você passou, né? Aí ele pergunta, ele fala das pós-graduações, né? E cursos pós-médio, né? Então, é que nem você citou logo no começo. No curso técnico, né? O que vai mudar muito também é o conteúdo. Então, por exemplo, você faz um pós, né? Ali, um curso a mais ali de especialização, é diferente, por exemplo, de uma pós-graduação, né? Então, o conteúdo principal é a carga ali, teórica, é muito mais aprofundada. Ela segue ali a linha de ensino diferente do curso técnico. Então, um complementa o que você está fazendo, mas levando você para um curso que você escolheu. Então, por exemplo, Ronaldo, tenho pós em urgência e emergência. Então, o que eu aprendi ali na faculdade é complementado por essa pós. Então, você faz um curso depois do técnico, é um complemento do seu curso técnico, mas ele tem que manter ali uma linha de uma metodologia que seja acessível para o técnico entender, né? Que também não adianta você fazer ali um curso só por fazer, né? Que muita gente faz e principalmente hoje em dia, né? Que tem online e tal, ele não sabe nem o que está fazendo, né? E tem a graduação mesmo, uma graduação que você faz na faculdade, termina. O que eu aconselho é você, hoje em dia, né? Elisângela, pessoal que é enfermeiro, é você fazer uma pós obrigatoriamente. Porque você vai fazer uma entrevista aí, uma dinâmica, eles perguntam, você tem pós em quê? Eles nem perguntam, você tem pós? Não existe essa pergunta, você tem pós em quê? Porque é algo assim que se tornou meio que uma obrigação do enfermeiro ter uma pós, né? Porque mostra que você pelo menos está buscando aí novos conhecimentos, não parou só na faculdade, né? Que hoje em dia, o fato de você ter uma faculdade, ter um curso técnico, não mostra o seu potencial. O que mostra o seu potencial, que nem meu amigo falou, o Luan, são os resultados. Hoje a gente fala muito em resultado, né? Coloca na sua cabeça, você que está começando curso, ninguém quer saber onde você fez, todo mundo pergunta qual que é a melhor escola, qual que é não sei o quê. Esquece isso. Hoje em dia as pessoas buscam são os resultados. Ninguém quer saber que ano que você fez um curso de inglês. Se foi ontem ou se foi há 5 anos atrás. Eles vão falar assim, tá, fala para mim em inglês, eu vou falar com você em inglês, você conversa comigo, vamos ver. Eles querem saber os resultados daquilo. Então, não Exatamente. se apegue a... Exatamente. Os Isso não, resultados não são importa. O muito que importa é importantes, né? Não adianta você. você é capaz. Exatamente, não adianta você ter uma pós e não saber colocar em prática. Por isso que eu falei da importância da teoria com a prática, né? Você tinha falado referente à saúde do idoso, inclusive tem muitas pós de saúde do idoso também, tem geriatria e gerontologia.
Porque saúde do idoso vem crescendo muito, porque a população tem ficado muito idosa, né? A longevidade tem se aumentado. Então, tem também uma pós específica em atendimento domiciliar, para trabalhar com home care. Enfermagem da qualidade, que é muito importante também, que a gente vê muito nos hospitais. CCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Oftalmologia e otorrino. Muitas pessoas acham que oftalmo e otorrino é específico do médico, mas essa pós também tem para a enfermagem. Oncologia, que é o que você falou da Secamargo, que é o seu sonho trabalhar, né? Muitas Uhum. pessoas têm interesse também nessa pós-graduação em oncologia. Enfermagem forense, que uma das seguidoras tinham perguntado qual que era a pós-graduação que trabalhava com IML, o Instituto Médico Legal. Então é essa, enfermagem forense e enfermeiro perito. Ele vai ser responsável por prestar assistência às vítimas dos mais variados tipos de violência, estupro, pedofilia, assassinato, enfim, violências de um modo geral. E pode trabalhar no IML, que é o Instituto Médico Legal, vai analisar as lesões das vítimas, auxiliar na investigação da morte também. Então, é uma pós bem interessante. Tem gente Auxiliar que ou técnico de necrópsia, né, que presta assistência ao médico legista durante uma autópsia. Então, ele vai auxiliar em uma autópsia. Entre as funções, também recebe e registra os cadáveres, prepara a sala de autópsia, limpa os instrumentos e prepara o corpo para o sepultamento. Então, nessa questão de preparo do corpo, entra um tamponamento, vestir o corpo. Tem também psiquiatria e saúde mental, tanto para o técnico quanto para o enfermeiro, que é uma área que cresce cada dia mais, né? Saúde da família e coletiva. A saúde da família seria mais para trabalhar em postos de saúde, em AMA, UBS, na parte da prevenção, né? Sexologia, reprodução humana e genética, terapia natural e tradicional. Um exemplo, auriculoterapia, acupuntura, reiki. Inclusive, eu fiz auriculoterapia na faculdade e é uma especialização bem legal, que tem diversos campos. Você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar na casa do paciente. Então, é uma área bem abrangente. Isso é bom tanto para a parte pessoal quanto para a parte profissional também, né? E na família sempre tem alguém que fala, ai, põe uma semente em mim. Tem um amigo que sempre fala, põe uma semente em mim. Então, e você vê o resultado. É muito legal isso de você fazer algo e ver a evolução, ver o resultado. só, só complementando o que o professor Lério comentou, né? Então, faltou o lato sensu. Aí, a origem da palavra é em sentido amplo. Então, só as pessoas com graduação elas podem fazer, né? Lato sensu, que seria as especializações, né? Propriamente ditas, né? Exatamente. Seria Ronaldo, pós. a live passa tão rápido que 1 hora parece que é 10 minutos, porque é tanto assunto. Então, nós temos mais 5 minutos. Então, eu vou acabar brevemente as especializações, que são muitas. Eu separei poucas aqui, um resumão, né? Porque são muitas coisas. Então, traumatologia e ortopedia, que principalmente no PS, né, a gente encontra essa especialização. Nefrologia, enfermagem e hemodiálise. Hemodiálise, inclusive, Ronaldo, é uma área muito interessante. Inclusive, eu dei Muito, supervisão de estágio. bastante. Eu dei supervisão de estágio em uma clínica de hemodiálise e é muito interessante. É, Só que, lembrando, para trabalhar numa clínica de hemodiálise, enfermeiro precisa dessa pós enfermagem em hemodiálise. O técnico não precisa da pós, mas o enfermeiro sim. Cardiologia é outra pós super interessante. É, Essa é específica para o enfermeiro, cardiologia e hemodinâmica. Então, a hemodinâmica é o local onde é realizado o diagnóstico e procedimentos terapêuticos, tanto em cardiologia, neurologia, angiologia. Então, a angiologia são estudo dos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né? Obstetrícia, que é uma área bem legal também. Inclusive, o enfermeiro obstetra pode realizar partos de baixo risco, né? Muita gente acha que enfermeiro obstetra não pode realizar parto, mas pode. Porém, ele liberou que o enfermeiro especialista em obstetrícia pode realizar parto de baixo risco. E auxilia também o médico
na questão do pré-natal, no período pós-parto, é, auxilia também na amamentação, né, no aleitamento materno, explica para a mãe como é que funciona, como é que faz o aleitamento materno. Tem uma pós em ginecologia, que é específico da saúde da mulher, neonatologia e pediatria. Então, neonatologia são para bebês e pediatria são para crianças. Geriatria e gerontologia, que eu já falei anteriormente. Saúde do adolescente, né? E na saúde do adolescente tem uma pós específica também para ISTs. Então, ele vai se, o enfermeiro específico em ISTs, ele vai estudar e vai se aprofundar nas ISTs de maneira geral. Cuidados paliativos, né? Que é uma pós bem conhecida também, principalmente quem trabalha em UTI. Enfermagem do trabalho, que é a saúde ocupacional, que entra também a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a enfermagem do trabalho vai fazer o plano com o objetivo de reduzir riscos de acidentes de trabalho, né? E isso é muito importante também. Enfermagem em saúde indígena, que é uma especialização que foca especialmente nas tribos indígenas, que é uma área específica, né? Enfermagem e terapia nutricional, que ele vai se especializar na nutrição. Então, essa especialização em nutrição entra também a questão de sondas, administração de medicamento por sonda, administração de dieta. Tem também a especialização em vigilância. Na vigilância tem três vertentes: a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância ambiental. A enfermagem em auditoria, que muita gente conhece também, principalmente quem trabalha em hospital, que vai verificar o cuidado, identifica os erros e analisa. Então, ele vai supervisionar, vai qualificar a assistência prestada, para verificar se a assistência está sendo bem prestada ou se está faltando alguma coisa, tanto na assistência quanto no hospital de forma geral. Se está faltando insumos, se está de acordo com a RDC, então verifica tudo isso. Enfermagem em doenças infecciosas e parasitárias, enfermagem em endocrinologia e enfermagem na assistência de políticas de ST que eu falei anteriormente. Então eu separei essas, porque assim, se eu fosse falar todas, não ia dar em uma hora, porque uma hora parece que é muito, mas passa muito rápido quando a gente está falando, né, Ronaldo? Então, foi Eu acho eu que separei. cada, Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão de próximas lives, fiquem à vontade. É isso aí. É você ficar atento aí no que está acontecendo no mundo e procurar o seu espaço, né? Onde as pessoas veem problemas, você deve observar as oportunidades, né? Então a gente tá aí para mostrar para vocês os novos caminhos, para motivar cada vez mais, né? A nossa alegria é vê-los motivados, né? Acho que é o mais importante. Então, fico muito feliz aí por poder participar. Espero novos convites. Aí foi uma live eu achei muito produtiva, o pessoal interagiu bastante com perguntas. É muito importante a pergunta de vocês, porque a live fica mais, enriquece mais a live, tanto comentário, quanto perguntas, quanto experiência pessoal ou profissional, isso é muito importante. E foi muito interessante essa live, com certeza vamos fazer outras lives virão. E vocês que estão assistindo a gente, fiquem à vontade para fazer os comentários, sugestões do que você gostaria de ver nas lives. E agora está encerrando, Ronaldo, 25 segundos restantes. Então, novamente, eu queria te agradecer imensamente. Foi um prazer fazer essa live com você. E Obrigado. com certeza vamos fazer outra live, né? E agradeço a todos os que participaram da live, todos os seguidores, todos os alunos. Muito Guilherme, obrigada. E a gente se vê na próxima live.